seu Luiz Alberto, seja bem-vindo. Olá também, Ricardinho. Um oi, um abraço aí para a Lúcia, nossa companheira, sejam bem-vindos. Olá, Dudu, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Rita Caparelli e toda a família que estiver aí nos acompanhando, boa noite. Olá, Adair, né? Boa noite também para Maê. Boa noite, Silvano. Olá, Rosângela, seja bem-vinda. Olá, senhor Antônio, boa noite, seja bem-vindo também. Senhor e o Dudu, os nossos companheiros aí de São José do Rio Preto. Olá, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Maê, é isso aí, boa noite para todos. Adriana Dantas, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Cláudio Honor e a sua esposa Eliane. Olá, Célia, boa noite, seja bem-vinda também. Michele, Gabriel, boa noite. Olá, Alex, boa noite. Valdete, boa noite, seja bem-vinda. Luísa, boa noite, seja bem-vinda. Rosana Marques, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite para você e os nossos companheiros aí de Poços de Caldas. Olá, Valdinei, boa noite, seja bem-vindo também. Não, aí semana que vem nós vamos deixar a semana que vem, na outra, tá? E na primeira semana de dezembro nós vamos dar uma descansada para vocês aí também cuidarem das coisas, dos afazeres. Eu sei que momento de reunir, muitas pessoas vão reunir aí os familiares, aí a gente vai dar essa folguinha assim, tá? 3 semanas. Essa semana que vem agora do Natal, a próxima do Ano Novo e na outra, aí depois a gente volta. Eu dou um jeito de avisá-los, tá? Boa noite também, Wagner, muita paz, boa noite, Leopoldina. Vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos o nosso momento de leitura, estudo, hoje do Livro dos Espíritos, dando sequência ao nosso estudo aqui da transmigração progressiva. Boa noite, Adriana Varenga, boa noite, Helena. E gostaria nesse instante então de convidar a todos vocês a, nesses breves segundos, relaxar um pouco sua mente, acalmar o coração, respirar profundamente e sintonizar com a espiritualidade maior através do seu anjo da guarda. Eleve o seu pensamento ao seu anjo de guarda. Eu sei que muitos de nós não o conhecemos, não sabemos o nome dele, nunca o vimos, pelo menos não lembramos muitas das vezes da sua própria fisionomia, mas é importante nós elevarmos-nos até eles, pedindo para que eles também nos ajudem a acessar a espiritualidade superior, sobretudo nesses instantes de oração, para que todos juntos, nós encarnados e desencarnados, possamos também acessar o pensamento, os sentimentos, as vibrações do nosso Mestre amado e querido Jesus, a quem
nós dedicamos esse momento, principalmente por ser ele a razão dos nossos encontros. E, sobretudo, é em cima dos seus ensinamentos que nós buscamos a nossa própria evolução. Muita paz a todos nós que nos encontramos aqui reunidos, muita paz a todos aqueles que vão nos acompanhar em outro momento, muita paz àqueles que não conseguirão nos acompanhar, mas que fazem parte desta família, e muita paz a toda a humanidade, que assim seja. Bem, meus queridos companheiros, boa noite aqui também para Cecília. Vamos dar sequência então a nossa leitura e estudo de hoje, tá? E boa noite também para aqueles que nós não tivemos aqui acesso, né? Boa noite aqui para Filomena, também Dias. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos estudando no Livro dos Espíritos a transmigração ou as transmigrações progressivas. Nada mais é do que estas idas e vindas, mundo espiritual, mundo físico. Nós vimos no nosso último encontro aquelas primeiras questões sobre este tema, sobre este tópico, tá? Nós vimos que Kardec pergunta para a espiritualidade se o espírito, por ser um princípio inteligente, ele gozaria desde o início da sua criação de uma inteligência, de uma capacidade, de uma plenitude das faculdades. Aí nós vimos que não, que nós somos criados simples e ignorantes, e aí através das transmigrações progressivas nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo. Aí Kardec pergunta qual seria o estado da alma em sua primeira encarnação. Aí eles vão nos responder, né? A questão da infância. Nós, lógico, precisaríamos separar aquelas primeiras encarnações lá nos outros reinos da própria natureza, onde nós não desenvolvemos ainda a racionalidade, e depois das primeiras encarnações como seres humanos, né? Que a gente também abordou nessa parte, tá? Então, como primeiros seres humanos, e aí Kardec inclusive desdobra a pergunta. Então, os nossos selvagens, sim, eles seriam aqueles espíritos que estariam na sua infância espiritual, já superaram aqueles primeiros reinos da natureza, tá? Porém, não nos esqueçamos de que são seres que estão no início da sua trajetória como seres racionais, eles já possuem as suas paixões, e a gente não pode confundir paixão com desenvolvimento. É aquilo que a espiritualidade chamou a nossa atenção. Depois, nós vimos também, Kardec faz essa pergunta: seria possível um espírito evoluir e se transformar em espírito puro numa única existência? E a resposta foi categórica: não. Por quê? Porque é impossível nós aprendermos tudo de uma só vez. Nós aprendemos tudo numa única existência. Por quê? Porque nós vamos necessitar de muitas informações. Aí nós até citamos, né, aquele filme Lucy, que vai falar sobre este processo de desenvolvimento, ou como seríamos nós com o avanço e sobretudo com a capacidade de utilização de toda a nossa mente, ou a possibilidade de usar toda a capacidade mental, e a gente sabe que muitas coisas nós poderíamos e conseguiríamos fazer. O próprio Cristo disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, exatamente nos mostrando essa possibilidade. Porém, nós não conseguiremos numa única existência. Então esses foram os questionamentos que nós trouxemos de Kardec no nosso último encontro. Na sequência deste mesmo tópico, transmigrações progressivas, Kardec já vai perguntar: ora, tudo bem, vocês falaram que eu não posso evoluir tudo numa encarnação, me virar espírito puro numa encarnação, mas eu poderia então, numa nova encarnação, eu descer mais baixo do que eu me encontro nessa? Olha que pergunta interessante, né? Seria possível esse retrocesso? Então, está justamente nessa questão 193 do Livro dos Espíritos. E a espiritualidade vai responder: não. Definitivamente nós não podemos retroceder. Agora, a própria espiritualidade responde de uma forma que às vezes nós nos confundimos.
Gente, nós não podemos retroceder do ponto de vista deste patrimônio espiritual que nós alcançamos. Mas, do ponto de vista social, é possível. Ora, numa existência anterior, eu estava como um latifundiário, um grande proprietário de terras. Numa encarnação futura, eu venho justamente reencarnando numa favela, sem nenhum tipo de condição financeira ou social. Numa, eu posso vir com aquela capacidade, principalmente todas as possibilidades para cursar uma faculdade, uma universidade. Numa próxima encarnação, eu posso vir exatamente privado dos próprios estudos. Então, esse tipo de coisa é possível, mas isso não representa um retrocesso, tá? É apenas o quê? Provas que nós precisamos passar. Nós sabemos hoje com muita tranquilidade, e talvez a gente encare isso como uma coisa natural, seres que detêm hoje um corpo físico deficiente, inclusive mentalmente, são espíritos muito avançados, são espíritos de uma inteligência, uma capacidade muito grande, tá? Então é possível. Então isso é um retrocesso? Não. Por quê? O patrimônio que nós temos, nós não perdemos jamais, tá? Agora, posições, dificuldades, um pouco mais de sofrimento ou de dor, isto é absolutamente natural. Isso pode acontecer, mas não representa retrocesso. Depois, na seguinte, na questão 9.4, Kardec vai perguntar se um homem de bem... Agora vejam só a pergunta de Kardec. Ele pergunta nós, em geral, se eu posso, numa evolução seguinte, retroceder. Agora vejam, a pergunta 9.4 é a seguinte: é possível um homem de bem, em uma nova encarnação, animar um corpo de um celerado? Inclusive eu trouxe justamente essa expressão porque muitas pessoas não sabem o que significa. Daí, de novo, aquelas informações que a Nete Guimarães nos traz. O dicionário com certeza é um dos livros mais importantes e que infelizmente muitos de nós não utilizamos. E o que significa acelerado? Acelerado significa uma pessoa que tem propensão a cometer crimes, a praticar crimes. Então, poderia, veja a pergunta da espiritualidade de Kardec, um homem de bem animar na encarnação seguinte um corpo de alguém que tem essa propensão para o mal? A resposta também é muito clara. Se não existe retrocesso, é impossível. Por quê? Porque quando nós falamos da conquista do patrimônio espiritual, nós estamos falando sobretudo de avanços morais. E quando falamos de avanços morais, nós estamos falando de evolução. Então, é impossível eu retroagir em tudo aquilo que eu evoluí. E um dos aspectos principais da nossa evolução é exatamente o aspecto moral. Então, um homem de bem voltar a animar um corpo? Não. Definitivamente, a espiritualidade é muito categórica. Não há essa possibilidade. Então, você, se é um homem de bem, se já tem uma moral um pouco avançada, você pode vir e encarnar numa favela, cercada por pessoas que têm essa propensão para o mal. Mas você pode, com muita tranquilidade, encarnar e não ser em nenhuma oportunidade arrastado para o mal. Por quê? Porque isso já está dentro de você. Então, não é possível esta possibilidade. Gente, é até interessante, e eu gostaria aqui só de abrindo um pequeno parênteses, falar para vocês um pouquinho sobre aquilo que nós já comentamos em outras oportunidades também, sobre a neuroplasticidade cerebral que todos nós possuímos, que nada mais é do que esta capacidade que nós temos de, com os avanços que nós vamos conquistando, alterando inclusive a nossa própria estrutura cerebral. Então, com os nossos avanços
este processo de neuroplasticidade vai permitir que nós, a cada nova existência, tenhamos uma quantidade maior de informações e acumulemos um patrimônio espiritual que não nos permitirá, em outras oportunidades, retroagir, que não nos permitirá, em outras oportunidades, degenerar. Ao passo que, ainda dentro do parênteses, nós precisamos fazer algumas observações. Inclusive hoje mesmo estava conversando com uma colega de trabalho e a gente estava lembrando um pouco sobre isso que às vezes nós identificamos na sociedade. Às vezes você olha assim para a sociedade e fala, poxa, mas é tantos crimes, tanta corrupção, é tanta coisa que nós hoje estamos vendo e identificando. Como é que a gente vai falar que o nosso planeta está evoluindo? Como é que nós vamos falar que as pessoas estão evoluindo? Como é que eu posso falar em evolução diante de tanta coisa errada que nós estamos vendo? E aí entra justamente esse aspecto. Gente, há espíritos que têm muitos séculos que, por exemplo, não reencarnavam. E aí, quando eles encarnam numa sociedade como a que nós estamos vivendo, numa cultura diferente, muitas das vezes eles não conseguiram essa neuroplasticidade ou a modificação das suas próprias convicções íntimas, e eles vivem como se estivessem vivendo há 500, 600 anos atrás. Daí eles vão praticar determinados atos, e isso é comum e normal, praticam determinados atos que você fala, poxa, mas nós estamos evoluindo, nós estamos degenerando. Não, não é. É que o espírito, exatamente por não ter reencarnado durante muito tempo, ele não conseguiu este avanço. E aí, é claro, as dificuldades de conhecimento, de informação, de instrução serão tão claras e patentes que muitas das vezes ele vai destoar, pelo menos de uma parcela ou da maioria das pessoas. Isso acontece por quê? Porque nós já estamos naquele momento de transição planetária. Muitos espíritos estão tendo a sua última oportunidade de reencarnar. Então, se nós temos hoje identificando comportamentos de pessoas que entendem ou acham natural a prática de determinadas condutas ou de determinados crimes, isso é natural e comum, porque neste período há este grande esse reencarne em massa de seres que há muito tempo não reencarnavam, e aí, logicamente, não se adaptando à cultura nova, não conseguem, ou pelo menos coisa que para eles seria naquela época comum, hoje nós vemos a sociedade encarar de uma forma diferente, tá? Então, é só para chamar a atenção sobre esse aspecto. Por quê? Porque nós muitas das vezes analisamos isso. Poxa, mas tem tanta gente, o mundo parece que está de cabeça para baixo, temos mais pessoas más do que ruins. Então, será que não está tendo aí homens de bem que estão reencarnando e não estão conseguindo? Não, isso não é possível. Se nós atingirmos um certo patrimônio, se nós atingirmos um certo avanço moral, não existe essa possibilidade de nós degenerarmos, de nós retroagirmos. É aquilo que a espiritualidade responde para Kardec nesse aspecto. Tá? E aí, Kardec já desdobra essa pergunta. Mas poderia então um homem perverso se transformar num homem de bem? Ora, a resposta também, é muito categórica em cima daquilo que a gente já está acostumado, em cima daquilo que a gente já está vendo, Ora, se eu acabei de falar da questão da neuroplasticidade, aquele espírito que veio de uma cultura diferente, onde certos comportamentos que nós hoje abominamos era normal. Se ele consegue se adaptar à cultura de hoje, consegue abrir a sua mente para as informações e, sobretudo, consegue colocar em prática determinadas virtudes que são aprendidas, gente, ele vai evoluir. Então, se não pode um homem de bem retroceder, por quê? Porque o que ele conquistou é dele, ninguém tira. Eu posso subir,
eu posso evoluir. Ou aquele que era perverso, ele pode crescer e pode evoluir. Evoluir sempre, retroagir nunca, tá? Aí o Fernando pergunta aqui, só existe evolução com a reencarnação? Nós vimos aqui, por isso que esse título chama Transmigrações Progressivas, tá? Então, Fernando, a gente já até viu que em outras perguntas, eu posso evoluir lá no mundo espiritual? Sim, eu até evoluo, eu até aprendo muitas coisas no mundo espiritual, mas é exatamente com a reencarnação que eu vou conseguir colocar em prática e, sobretudo, que eu vou colocar à prova todo o meu aprendizado. É aquilo que nós citamos em outras oportunidades, né? Nós, aqui, por exemplo, saímos daqui e vamos habitar um país de primeiro mundo. Gente, se nós nos adaptarmos à cultura daquele país, nós vamos seguir as regras daquele país. Por quê? Porque os limites impostos pela própria legislação, pelo comportamento das pessoas, vão exatamente nos dar esse direcionamento. Tudo bem, então a gente vai seguir. Agora, se eu saio deste país e vou para um outro, vamos supor, a gente volta para o Brasil e fala assim, mas o Brasil é muito bagunçado. É exatamente aqui, gente, que eu vou colocar à prova tudo aquilo que eu aprendi. Porque lá naquele país onde eu tenho regras, onde as coisas são mais avançadas, são mais evoluídas, eu consigo seguir. Mas justamente quando eu venho para o meio da bagunça, eu vou ver, eu realmente aprendi? Aquele comportamento que eu tinha lá é o mesmo comportamento que eu tenho aqui? Porque é muito fácil se nós estivéssemos, por exemplo, vivendo numa colônia espiritual. Nós estamos lá na colônia. Nossa, que beleza, que delícia. Os espíritos vão dirigindo, nós não temos muito problema, dificuldade, a gente não tem muito contato com o mal, né? Então a gente acha que está, beleza, aprendendo. Aí quando viermos para a encarnação, aí, Fernando, é que nós vamos verificar. Opa, eu realmente evoluí, eu realmente cresci. Por quê? Porque comportamentos que eu tinha, hoje eu já não tenho mais. Eu já consegui vencer e superar isso. Ok? E aí ele continua aqui. E em outras esferas também existe essa possibilidade? Em todas. Em todas as esferas. Todas as esferas que eu quero dizer, em que sentido? As esferas que envolvem o nosso próprio planeta. O máximo que a gente pode buscar o quê? São informações, conhecimentos, adquirir conhecimentos. Mas onde nós vamos saber se a gente conseguiu aprender ou não? É justamente em contato com a própria matéria, tá? Então, a encarnação e a reencarnação são de extrema importância neste processo evolutivo. E, sobretudo, para nós colocarmos à prova o nosso aprendizado, tá? Esse exemplo que eu citei de país de primeiro mundo e Brasil é interessante, tá? Por isso que muitas pessoas falam, não é porque você mora num país de primeiro mundo que você seja mais avançado. Eu quero ver você realmente demonstrar o conhecimento e a evolução que você tem no meio exatamente de pessoas que pensam de forma diferente, onde impera ainda a maldade, porque ali você estará às voltas com tudo aquilo que é errado, com todos os equívocos, e aí sim que eu vou saber se você cresceu e se você evoluiu, ok? Então, como diz aqui, é possível, Kardec pergunta, não 94, primeiro, é possível estar lá em cima e descer? Não. É possível estar aqui embaixo e subir? Sim, eu posso chegar aqui mal e sair daqui um espírito bem mais avançado. Aliás, este é o objetivo. O propósito da encarnação é esse. A gente já viu na questão 67. Qual o objetivo da reencarnação? É o aperfeiçoamento da criatura. Aperfeiçoamento da criatura. A reencarnação é para isso. Então, no desdobramento dessa questão 9.4, a espiritualidade responde para Kardec, sim, o cara pode chegar aqui mal e sair daqui um espírito bem mais avançado, tá? E, aliás, é o que a gente vê muito. Vocês até desculpem de estar alongando um pouquinho nesses comentários, gente, porque é uma questão interessante. Muitas das vezes nós nos vemos às voltas ou observando a gente próprio,
ou tendo um pequeno problema de autoestima, porque às vezes a nossa autoestima pode estar muito baixa, ou às vezes nós olhamos para o lado e não acreditamos na possibilidade e na capacidade exatamente das pessoas crescerem e evoluírem. Então, quando a gente analisa, até estava trocando essa ideia com o Paulo Item ontem na nossa live, né, Paulo? Quando a gente tem a dor que vem nos mostrar, sobretudo onde nós erramos, onde nós equivocamos, essa dor, quando a pessoa, o espírito, sabe realmente sentir, perceber e não quer sofrer, ele automaticamente muda. Por isso que Jesus fala muito sobre essa questão dos bem-aventurados os aflitos. Quando você está aflito, porque tem um sofrimento. Quando você está sofrendo e você quer eliminar esse sofrimento, o que você faz? Corre atrás, você busca auxílio. Agora, se as coisas estão tudo bem contigo, muitas das vezes nós ficamos o quê? Acomodados. A gente acomoda. Não, tá tudo bem, né? Aquele velho ditado, o time que tá ganhando não se mexe. Então tá tudo bem, por que eu vou mudar? Ah não, se vem a dor, aí, opa, tem alguma coisa errada. Eu preciso mudar. Porque pouquíssimos são aqueles que, por amor, reconhecem essa necessidade sempre de estar buscando coisas novas, novos aprendizados, novas provas e, sobretudo, novos avanços. Ok? Exatamente, Jonas. A gente nasce tudo isso. Essa questão dos amigos, da família, dos lugares, é tudo planejado e programado por nós e pela espiritualidade em cima daquilo que nós necessitamos. Então não adianta você falar assim, mas eu queria ter nascido lá nos Estados Unidos. Não, mas você precisava nascer no Brasil. Se você precisasse nascer nos Estados Unidos, você pode ter certeza, você tinha ido para lá. Agora, não desmereça o seu país. Por quê? Porque você pode estar avançando, evoluindo muito mais do que se você estivesse lá. Você está às voltas com oportunidades imensas, com provas, com testes fantásticos. E estes testes é que vão realmente demonstrar se você conseguiu passar de ano, se você conseguiu avançar para a próxima série. São esses testes, não é aquela coisa, aquela mesmice, aquele marasmo, aquele paradeiro ou aquele comodismo, não. São exatamente os testes e as provas. E a Jônia ainda coloca, é uma prova ou para auxiliar aqueles com quem... Sim, né? Nós vamos inclusive ver aqui, daqui a pouco, Joana, essa questão da sorte das crianças e tal, que sempre há essa, vamos dizer, essa via de mão dupla para a reencarnação, né? Eu utilizo a experiência dos outros para evoluir. E automaticamente repasso a minha experiência para que os outros também evoluam. Então, nesse processo de convivência, eu gosto muito de dizer que nós temos, para a nossa evolução, ou para contribuir com a nossa evolução, com o nosso aprendizado, pelo menos 3 caminhos distintos, né? Nós temos o caminho do amor, como coloca a Rosângela aqui, né? Não pelo amor, vai pela dor, mais ou menos por aí, né? Mas não se esquecendo que a dor, segundo a gente sempre já falou aqui também, né, Rosângela? A dor apenas desperta, a dor não evolui. A dor desperta você para você buscar a evolução, tá? Não vamos esquecer isso. Mas, para a gente evoluir, nós temos o caminho do amor, que é aquela pessoa que fala assim, opa, nossa, tem Jesus? Ah, mas quem que é esse Jesus? Ah, esse é um ser que tem muitos conhecimentos. Ah, então deixa eu ir lá buscá-lo para que eu possa aprender com ele. Pelo amor, vamos embora. Existe o caminho da dor. Quantos não foram aqueles espíritos que também comungaram ali com Jesus naquela oportunidade, naqueles locais, naquele ambiente, que estavam passando por dor, por dificuldade, problemas físicos, problemas emocionais, problemas familiares, e que, opa, nossa, eu não aguento essa loucura e tal, e de repente eu ouvi falar, tem um tal de Jesus aí, que está pregando um novo reino, um reino de paz. Aí o que as pessoas faziam? Nossa, como eu não aguento, eu vou atrás de Jesus. E aí a dor levou essas pessoas para Jesus. Agora, se elas não fossem até Jesus e ficassem paradas, resolveria alguma coisa? Não. Se temos o exemplo da hemorroíça, daquela mulher que sofria hemorragias, que a gente ainda comentou isso aqui ontem também.
na aula sobre curas do livro A Gênese. Ela estava sofrendo, já tinha ido médico em tudo, e de repente ela falou: opa, existe esse tal de Jesus? Eu vou lá, porque se eu colocar a mão nas vestes dele, eu tenho certeza que eu vou ficar curado. Então veja, propósitos de mudança. Se não fosse a dor, vocês acham que ela tinha ido buscar Jesus? Não. Então a dor proporcionou isso para ela, esse avanço, esse despertar. Então o amor, a dor. E eu costumo dizer que nós temos um outro terceiro caminho, que é exatamente esse, Joana, que você colocou: os relacionamentos. Através dos relacionamentos, nós nos conhecemos e nós temos condições de saber onde nós precisamos melhorar. Por quê? Porque a gente enxerga no outro exatamente as nossas prioridades, as nossas necessidades. A gente não enxerga defeito no outro, não. A gente enxerga no outro o reflexo da nossa própria alma, nas palavras de André Luiz. Então, para nós evoluirmos, este é o caminho, ok? Na sequência aqui, ficar sempre aqui de olho no relógio. Exatamente, Valdete, a dor é esse chamado. Por isso que está lá na leitura do Evangelho sobre a paciência, né? O Espírito Amigo, ou Joana de Anjos, que a gente já sabe, começa lá: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ou seja, é aquele chamado. Quer despertar? Ó, tá sentindo dor? Vamos procurar a cura? Exatamente. Depois, na questão 195, Kardec vai perguntar exatamente para a espiritualidade essa questão do progresso, porque a gente falou aqui, o Fernando colocou, o nosso progresso ele é constante. A cada encarnação nós progredimos um pouco, nós aprendemos um pouco, tá? Então, com esta certeza das transmigrações progressivas, vamos supor, todos nós sabemos que a cada encarnação a gente cresce e melhora um pouquinho. Será, olha a pergunta de Kardec, será então que os homens maus, exatamente sabendo disso, não poderia falar assim: ah não, deixa eu fazer maldade aqui agora e na próxima eu melhoro? Vamos deixar para a próxima? Olha só a pergunta que Kardec fez. E aí, é interessante, né? A espiritualidade, claro, sábia, respondeu também sabiamente a Kardec. Eles vão dizer o seguinte: olha, primeiro, Kardec, quem pensa assim não tem sequer uma noção ou uma consciência, por exemplo, de castigo ou de causa e efeito. Por quê? Ora, nós já aprendemos, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, se você está plantando maldades, você vai colher o quê? A natureza mostra isso para nós. Não adianta, se eu planto laranja, eu não vou querer colher mexerica, eu não vou querer colher melancia. Se eu plantei laranja, eu vou colher laranja. Então, se alguém pensa assim, é uma pessoa que está totalmente equivocada e não tem noção nenhuma da questão da evolução, da questão da causa e efeito ou do castigo. Por quê? Porque ele sabe que ele está plantando dor e sofrimento para ele. Agora eu pergunto, quem que quer plantar dor e sofrimento? Vocês gostariam de plantar alguma coisa que vocês saberiam que iriam sofrer muito depois? Então, veja como é que a espiritualidade, Kardec foi felicíssimo na sua pergunta, e a espiritualidade na resposta também fantástica. Então, dificilmente nós podemos pensar ou achar que as pessoas que pensam assim têm um conhecimento e uma noção clara e plena, sobretudo destas leis que regem a natureza e o próprio universo. Tá? Então esse é o primeiro passo. E o segundo? O segundo, gente, é que a espiritualidade fala: vocês podem até pensar assim do ponto de vista corporal, mas quando vocês estão desencarnados, a sua consciência se expande, você não pensa dessa forma. Você vê, você enxerga com clareza as coisas à sua volta. E a gente está vendo isso lá no livro Céu e Inferno, não é? Começando a estudar os espíritos sofredores, o que um deles falou? Eu consigo até ver os espíritos evoluídos nas moradas de luz, mas eu não consigo nem ter acesso. Eu sei que eles estão lá, que eles estão numa beleza. Então, com
a consciência expandida ou sem o corpo de carne, a gente visualiza esse futuro. E a coisa que a gente mais quer é ser feliz. Então a gente fala, opa, não tem jeito, eu preciso mudar de comportamento. Eu preciso pensar de uma forma diferente. Veja, olha para vocês verem que interessante, né? Como é que a espiritualidade respondeu para Kardec assim, de uma forma fantástica. Então, quem pensa assim, primeiro, não está sabendo o que está pensando. Muitas das vezes está querendo copiar o que os outros falam, mas ele não sabe, não tem conhecimento de causa. Não sabe das leis que regem o universo, e aí você pode pensar realmente que, não, eu posso deixar para depois, próxima encarnação. Tá, você pode até brincar assim, mas comece a estudar e aprender todas as leis que regem, e aí você vai ver que existe a causa e efeito. E se você estiver realmente plantando dor e sofrimento, você obrigatoriamente vai ter que colher dor e sofrimento. E, claro, do ponto de vista espiritual, a nossa visão, o que nós enxergamos é diferente. Daí ainda coloca aqui, temos que agradecer todos os momentos, mas no momento da dor, muito mais. Por quê? Porque a dor é que tem essa facilidade de nos convencermos de que alguma coisa está errada e que nós precisamos mudar. É a dor, por exemplo, que nos leva para o médico, infelizmente. E a gente vai lá no médico, o médico fala, olha, você precisa mudar isso. Você precisa corrigir aquilo. E é assim que as coisas funcionam. Alex, essa pergunta sua, quem partiu por motivo de dor, com idade curta, a gente vai deixar para explorar isso no nosso próximo encontro. Por quê? Porque no próximo a gente vai falar da sorte das crianças depois da morte. E aí a gente vai tocar um pouquinho, sobretudo nessas questões relacionadas à tenra idade. Tá? E a gente vai ver também, a gente já está vendo no livro Céu e Inferno, vários exemplos de pessoas, e cada uma, vamos assim dizer, num aspecto diferente e distinto. Algumas desencarnaram cedo, mas por quê? Porque faltava apenas algum pouco para completar as suas necessidades. Outros desencarnaram cedo porque de uma certa forma até provocaram aquilo, ou um chamado da própria espiritualidade para evitar. A gente vai comentar isso mais para frente, ok? Mas se tiver alguma dúvida ou algo que você queira saber em particular, você depois me manda que a gente vai trocando ideia. Nós estamos chegando aqui ao final, eu gostaria só de, para fechar, tem a questão 196, onde Kardec vai exatamente perguntar para a espiritualidade sobre essa questão das existências, e casa muito com a pergunta que o Fernando fez, porque o Kardec pergunta, então todos os espíritos têm que passar por várias encarnações? Sim, gente, nós temos que passar por várias encarnações para a gente aprender. São nessas diversas incursões no corpo que a gente vai aprendendo, sobretudo, a aplicar as leis naturais à matéria. Nós temos a oportunidade de atuar sobre a matéria para aprender a dominar a própria matéria. É assim que nós vamos auxiliar Deus na obra da criação. Nós não vamos manipular princípios inteligentes, nós não vamos manipular espíritos, nós não vamos agir sobre o espírito. O ser, princípio inteligente, para evoluir e atingir a perfeição, ele vai agir sobre a matéria. Nós só podemos agir sobre a matéria. Então, com encarnações e diversas encarnações que a gente vai conseguir aprender e colocar à prova o nosso próprio conhecimento. E ele fecha, né? Será então que é o corpo que influencia no espírito para que ele melhore? Ou é o espírito que influencia o corpo? A gente já sabe, o princípio inteligente é que domina e que controla o princípio material. Pena que, infelizmente, grande parcela da humanidade deixa-se levar pelos seus desejos. E deixar-se levar pelos seus desejos é exatamente deixar o corpo, a carne, falar mais alto que o espírito. E enquanto estamos encarnados, pode até ser que nós sintamos uma certa satisfação ou um prazer. Mas quando a gente se depara com a realidade ou com a verdade de que nós somos espíritos que possuímos um corpo, aí a gente vai ver que todos aqueles anos que nós deixamos o corpo dominar foram anos perdidos. E nós precisaremos recuperar todas essas oportunidades. Como diz a espiritualidade, fechando essa questão.
O corpo é simples veste que apodrece com o tempo. E assim nós fechamos mais esta noite de leitura, estudo. Agradeço a todos vocês por participarem aqui conosco. Só lembrando mais uma vez, nós essa semana fechamos amanhã, depois a gente vai dar um descanso, tá? De umas 3 semanas e a gente retorna no ano que vem com a sequência desses nossos estudos, dessa nossa leitura e estudo, ok? Mas amanhã, o Livro dos Médios, a gente ainda continua exatamente para fechar este ano. Muito obrigado pela participação de todos vocês, excelente noite, muita paz.